Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Queridos colegas, un muy cordial saludo a todos ustedes desde Oviedo, en el norte de España, y particularmente a todas aquellas personas que nos escucháis desde Brasil, así como desde el resto de los países de Iberoamérica. Mi nombre es José Luis Viesca, soy catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oviedo y soy fundador del grupo de investigación Lubrication and Surface Technology, siendo mi principal línea la síntesis y caracterización tribológica de lubricantes de alto rendimiento que además sean amigables con el medio ambiente. También soy el director de la Cátedra Cogersa de Economía Circular en esta misma universidad y académico de honor de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. Por último, soy investigador asociado senior desde hace 15 años en Bournemouth University, en Reino Unido, y he sido visiting scholar en el Imperial College de Londres y en Rochester Institute of Technology, en el estado de Nueva York. Bueno, esta presentación que me pidieron que hiciera de mí mismo para dar paso a la ponente, para mí es un honor poder presentar a la profesora Denise María Guimarães Freire, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien nos hablará sobre la biocatálisis en la obtención de biolubricantes y biocombustibles, y de quien me gustaría leer una sucinta reseña curricular de su dilatada y fructífera trayectoria profesional. La profesora Guimarães Freire es licenciada en Ingeniería Química, con un máster en Tecnología de Procesos Químicos y Bioquímicos y un doctorado en Bioquímica, todos obtenidos en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En la actualidad es profesora titular en el Instituto de Química y en el Departamento de Bioquímica de la misma universidad y coordina el Laboratorio de Biotecnología Microbiana. Con una experiencia profesional de 34 años en el área de bioprocesos, ha sido galardonada con 36 premios académicos y reconocida internacionalmente por su impacto en la investigación. Así, fue incluida en la lista de los científicos más influyentes del mundo por PLAS Biology, así como en varios rankings mundiales, incluido el publicado por la editorial Elsevier. Es autora de 233 artículos científicos, 11 capítulos de libros y 35 patentes, casi nada. Su investigación se especializa en biocombustibles, la producción y utilización de lipasas y proteasas de origen vegetal y microbiano, el aprovechamiento de residuos industriales, el tratamiento biológico enzimático de efluentes y la producción y aplicación de biosurfactantes. Ahora sí, le voy a dar la palabra a la profesora Denise, pero antes me gustaría recordar que una vez que finalice su ponencia habrá unos minutos destinados a preguntas y por ello les invito a todos ustedes a que utilicen el chat en cualquier momento a partir del inicio de su intervención para dejar formuladas cuantas cuestiones consideren oportunas, de las que posteriormente yo daré traslado a la ponente. Cuando usted quiera, profesora Denise, muchas gracias. Gracias, profesor, por su presentación. ¿Todos están viendo mi presentación ahora? Yo creo que sí, que yo la estoy viendo, ¿eh? Soy Denise. Vou falar, peço perdona, mas mi espanhol ou mi castelhano não é tão bueno, porque he passado 6 meses em Barcelona e he aprendido um pouquinho de castelhano, de espanhol. Eu vou falar portunhol, mas eu creio que todos nós outros vamos nos entender perfeitamente, ok? Se não me entendes, por favor, me interrompas, que eu explico novamente. Bom, hoje soy Denise, soy coordinadora del Laboratorio de Biotecnología Microbiana, que es un laboratorio que fica en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. E também, atualmente, sou coordenadora de um instituto que se chama Instituto Nacional de Tecnologia, que é um instituto maior, com inúmeros participantes de todo o Brasil, que é um país muito grande, então, há participantes de diversas linhas de pesquisa. E nós outros temos, então, becas de algum fundo independente do governo para manter estes estudos. Bom, hoje vou falar sobre a biocatálise em la obtenção de biolubricantes e biocombustíveis. Bom, primeiro vou falar dos catalisadores, dos biocatalisadores.
porque a produção das enzimas são as coisas que nós hicimos no Brasil, em nosso laboratório, e também trabalhamos com a fermentação em estado sólido para as enzimas mais nativas. Bom, nós trabalhamos com lipasas para a produção de biocombustíveis e biolubricantes, e as lipasas que nós trabalhamos são expressadas em pica-pastores, de 3 tipos, uma lipasa B de Cândida antártica, que nós teremos acá, produzindo em pica-pastores. Temos uma esterasa de dioxina rugosa, também produzida em pica-pastores, em colaboração com a Universidade Autônoma de Barcelona. Temos 2 whole cells, que são lipasas com anclas de FLO9, que são anclas proteicas diferentes, e PIR1. Estas 2 são lipasas B de Cândida antártica e também de Rhizomys cordieri. Estas lipasas nós produzimos em fermentação por Merida, tá? E não vou apresentar as fermentações, vou apenas falar da utilização dessas lipasas. E, por fim, em fermentação submergida, trabalhamos com lipasa de dioxina rugosa, que é a antiga Cândida antártica, Cândida rugosa, que também é uma enzima que trabalhamos uma lipasa nativa. Em termos de biocatalisadores para fermentação em estado sólido, como biocatalisadores, nós trabalhamos, o Brasil é um grande produtor agroindustrial, que tem as dimensões continentais, então produzimos quase todos os resíduos agroindustriais que é possível, e nós trabalhamos com algumas empresas que trabalham com esses resíduos e querem reaproveitar e añadir valor a esses resíduos. Então, nós trabalhamos com aceite de palma, sua fibra e sua farina, depois eu vou mostrar de onde se sacam esses resíduos. Trabalhamos também com torta de algodão, que é também um produto muito produzido no Brasil. A torta de babaçu, não sei se já ouviram falar desta palmeira, é uma palmeira muito cultivada, né? É uma palmeira natural do centro-oeste do país. Temos o bagaço de cerveja, que nós trabalhamos com a empresa Ambev, que damos fim a este bagaço. E isto todos são usados, esses coprodutos são utilizados para produzir várias enzimas. Hoje vou falar, é claro, de lipasas. O que é interessante é porque estas enzimas produzidas por fermentação em estado sólido não têm nenhuma purificação. É apenas o fermentado seco, sólido seco fermentado, que é usado como biocatalisador. Isto é muito bueno porque, em geral, é de baixo custo, comparado às enzimas comerciais, por exemplo, de lavoura. E também trabalhamos com outros tipos de biocatalisadores, que são as preparações enzimáticas vegetáveis, que são produzidas diretamente das semilhas. Nós trabalhamos com 2 tipos de semilha para produzir 2 tipos diferentes de lipasas. Semilha de jatrofas curtas, que é uma planta, eu creio que de Brasil, que produz uma lipasa muito interessante, mas temos que germinar primeiro as semilhas, e as semilhas de ricino, que é o castor bean em inglês, que é semilhas de ricinos, eu creio que em espanhol é ricino. Acá em Brasil chama-se ricina. A proteína que é produzida por essas semilhas, mas nós trabalhamos com a lipasa que nós produzimos por um processo extrativo e depois de um tratamento com solventes, produzimos uma lipase que nós chamamos esse polvo branco, que nós chamamos de preparado enzimático vegetal. Bom, agora vou falar um pouco do desenvolvimento tecnológico do Labin para o uso destas enzimas que acabei de falar, com a produção de biodiesel e de biolubricantes. Vou falar de biodiesel, vou falar apenas recentemente de alguns trabalhos que nós publicamos recentemente. Então, o primeiro que vou falar é com um trabalho que fizemos com a Agropalma. A Agropalma é uma grande indústria de óleo de dendê, óleo de palma, que fica no norte do meu país, no estado de Pará. E essa lipase nós obtemos a partir de subprodutos da própria indústria de azeite de palma. A torta de palma e a torta fibrosa. Vou apresentar agora. Então, a ideia é uma economia circular que possamos usar, então, todos os resíduos da produção de palma
para a produção deste biocombustível. Então, em Brasil, em 2020, a produção de fibra de torta de fibra de palma, que é esta cá, a ver se boto o pointer. Pronto. Esta cá, que é a de fibra, esta cá é a de, que chamam de palm kernel cake, que é a da amêndoa. Este aqui é um fruto da palma, temos aqui a torta fibrosa, que se saca um óleo, um aceite muito ácido. Isto de dentro é a torta, a semilha que produz o aceite láurico, que produz muito ácido láurico. O resíduo desta extração é esta torta, que é mais proteica, é mais interessante. O Brasil produz cerca de 344 milhões de toneladas em 2020 desta torta fibrosa e cerca de 100 milhões de toneladas desta torta. Esta torta, apesar de ser utilizada para alimentação animal e esta para queima, isto é um resíduo muito pouco valorizado e nós outros a ideia é valorizarmos esse resíduo com a produção das enzimas, das lipasas especificamente. Nós outros temos em laboratório um hongo que se chama Rhizomycor nieri, que produz muito bem lipasas que fazem muito bem também na esterificação. E nós outros produzimos um biocatalisador que apenas é um sólido fermentado seco. Secamos e usamos tal qual como biocatalisador. E a ideia é usar isto como um biocatalisador e usar o que chamamos de Palm Fatty Acid Distillate, que é o PPFAD, que é um destilado da desodorização do óleo de palma, quando você produz o óleo de palma refinado. Este é um resíduo, na verdade, é um coproduto de baixo custo, e nós outros, então, utilizamos este coproduto para a produção de biodiesel com o nosso biocatalisador de baixo custo. Muito bem. Nós outros fizemos uma prova de conceito e fizemos uma análise econômica para ver se nosso biocatalisador era realmente de baixo custo. Então, comparamos, fizemos uma fermentação, um fluxograma de uma fermentação em escala mais industrial da produção dessas lipasas e fizemos uma avaliação econômica desta produção. Então, isto nós outros chamamos de dry fermented solids, que são sólidos fermentados apenas seco, mais nada. E comparamos isto com a produção da lipozyme RNN, que é uma enzima de Rhizomycor nieri imobilizada, que é vendida, que é comercializada pela Novo. E nós outros usamos dois substratos para produzir biodiesel, o PFAD, que já é mostrado na pantalla anterior, e o óleo de palma refinado. Fizemos esta comparação com os dois biocatalisadores, e apenas vou mostrar agora que conseguimos, com a conversão em 6 horas de reação de 78,2% em termos, quando usamos esta atividade do sólido fermentado, e quando usamos esta atividade da lipozyme, uma conversão de cerca de 73,8%. Entretanto, a produtividade das enzimas comerciais é muito maior que a nossa. As nossas é 0,4, a produtividade em termos de ácidos graxos livres, e a deles quase que muito maior, quase 20 vezes maior. Entretanto, quando nós outros fizemos análise econômica e botamos o preço de venda, por exemplo, de nossa enzima, nosso sólido fermentado seco, e a enzima da indústria, novo de preço de venda, temos uma diferença enorme para nosso biocatalisador em comparação com o biocatalisador da Novo. Então, se podamos a produtividade por preço de venda, conseguimos, então, que nosso biocatalisador, por seu baixo custo, é compatível ou é competitivo com a enzima Novo. Tá? Então, fica 16 para a produtividade e para a 12. Este é um trabalho publicado recentemente. Este é minha aluna, minha ex-aluna, agora é um postdoc de laboratório, Ana, que produziu isso maestria e doutorado com os outros.
Agora vamos falar um pouco da produção da lipasa a partir de subprodutos ou coprodutos da indústria de etanol de maíz. Há dois coprodutos muito interessantes que vou explicar de uma vez, que são os Distilled Dried Grain Solid, que são um produto sólido pela produção de etanol de maíz, e o DCO, que é o Distilled Corn Oil, que também é produzido com etanol de maíz. A ideia deste trabalho foi produzir estes metílicos e utilizar o sólido fermentado reutilizado, depois de ter utilizado na produção de biodiesel, para alimentação animal. Este projeto foi feito com a empresa Sinochem, que é uma empresa de chinos, que está explotando agora petróleo em Brasil. De onde vem o etanol de maíz? Então, de onde vem do DCO, Distilled Corn Oil, de onde vem de DDGS. Bom, após a fermentação, né, do etanol de maíz, temos uma destilação, e nesse destilado, nesta vinhaça, centrifugamos, e nos sobra um polvo bem fino, com óleo, e um polvo que é separado para ir para ser o DDGS ao final, depois de seco. E isto é fine distillage, quer dizer, esse polvo que é, então, evaporado, passa por um tanque de mistura e novamente centrifugado, e temos, então, um DCO, Distilled Corn Oil, que também é usado pela indústria de etanol de maíz para alimentação animal e também para biodiesel. E o sólido fermentado resultante, que já falei, vai para a secagem e depois é o Distilled Dried Grain seco, tá? Dried, que também serve para alimentação animal. Esses dois subprodutos, nós pensamos em também trabalhar com o conceito da economia circular. Então, o que hacemos? Pegamos o DCO, tá? E também hicimos o DDGS para produzir com um fungo nosso, de natureza grasa, a fermentação em estado sólido para produzir as lipasas e obtermos um fermentado sólido, seco também, apenas seco. Este fermentado sólido é usado como um biocatalisador com o DCO para a produção de etióesteres, porque em Brasil o etanol é mais interessante e também está dentro da cadeia do próprio etanol de maíz. Então, a ideia foi produzir o biodiesel com estes fermentados a partir do mesmo substrato sólido que está dentro do conceito das biorrefinarias, e, ao final, quando acabamos de produzir, de trabalhar com os biocatalisadores, nós recuperamos esse biocatalisador e, ao invés de deixarmos de lado, não utilizarmos, nós reutilizamos para a alimentação animal. Ou seja, usamos um produto que era utilizado normalmente para alimentação animal, mas agregamos valor produzindo enzimas, produzindo biodiesel a partir de outro subproduto e, ao final, reutilizamos o fermentado para a alimentação animal. Então, acá, essa é a produção nós fizemos a produção em termos de conversão de ácido oleico, porque só um teste que conseguimos quase 80% de conversão. E, ao final, quando utilizamos o sólido fermentado por uma vez apenas, poderíamos trabalhar com mais, que já hicimos o mesmo, mas nós fizemos uma análise de matéria seca, matéria-prima, proteína bruta, extrato de éter, que são graxas, e fibra bruta e tudo isso. O que interessa acá é que o DDGS, que é produzido na produção de etanol de maíz, tem uma proteína bruta de 275 gramas por quilo, que é muito bueno. Né? E um teor de graxas um tanto elevado. Então, esta DDGS tem a possibilidade de sofrer rancificação, porque pelo excesso de graxa. Após a fermentação, usamos este sólido fermentado seco e hicimos a análise dele. Isto era usado para a produção de biodiesel. E depois de ser utilizado para a produção de biodiesel, o que hicimos?
recuperamos e também fizemos uma análise de composição nutricional. O que percebemos é que a proteína bruta se manteve praticamente a mesma e a matéria grassa diminuiu bastante, o que é muito interessante, porque acá podemos usá-lo como ração sem problemas de rancificação. Este processo também foi publicado, esta é uma outra aluna de doutorado, na revista de Elsevier, da Industrial Cotton Products. Agora estamos continuando este trabalho com uma parceria com universidades de outros estados que podem provar a produção, esta ração, essa alimentação, né, para animais em cabras, não sei se habla cabras, é goats em inglês. E nós não trabalhamos com animais, temos que produzir, provar a ração, se realmente os animais aceitam ou não este tipo de ração. A composição centesimal é uma coisa, a produção de ração, realmente para engorda de animais, é outra, né? Temos que prosseguir o trabalho com isso. Agora, não vou falar de redução de carga ácida, que é outro projeto com Petrobras, porque não há tempo para isto. Vou falar dos biolubricantes, que nós temos trabalhado com a indústria Petrobras, que é uma indústria brasileira de petróleo, que é uma grande indústria, e nós trabalhamos com a produção, com outros tipos de biolubricantes, mas vou falar hoje de estólidos. Estólidos são compostos polimerizados de azeite de rícino. Então, o que hicimos, não sei se vocês sabem, essa pelota aqui com vários espinhos são chamadas de mamona em Brasil. Em espanhol é rícino. Essas semilhas, essas frutitas, se extrai um aceite que se chama aceite de rícino. Esse aceite, então, é hidrolisado por lipasas vegetais, que falei em outras pantalhas, que essas semilhas nós produzimos os ácidos graxos livres de ácido ricinoleico, usando estas lipasas. Usamos, então, em um trabalho desde 2003, com as lipasas comerciais de vitina rugosa, produzimos os biolubrificantes do tipo estólidos e caracterizamos com a empresa Petrobras todos esses biolubricantes. A reação que é interessante é que estas lipases, elas preferem este álcool, porque o ácido ricinoleico é um ácido interessante, porque tem uma hidroxila, que quando botamos esta enzima, esta lipasa, ela prefere claramente fazer uma polimerização entre esta porção carboxílica com esse hidróxido, essa hidroxila, para formar dímeros, trímeros, tetâmeros e pentâmeros, que dependem da cinética da reação. Trabalhamos por muito tempo com esta chica, que foi minha aluna de doutorado, com as enzimas comerciais. Então, depois pensamos, vamos trabalhar agora com nossas enzimas, produzi-las em laboratório, e fizemos o mesmo, só que agora com as lipases produzidas em laboratório, em nosso laboratório, as lipases nossas. Estas lipases foram obtidas por fermentação submergida e apenas liofilizadas. Não fizemos nenhum tipo de purificação. Ela usamos como biocatalisador. Trabalhamos com 2 tipos de substrato, o próprio azeite de rícino e o óleo de oliva, ou também o ácido graxo, o ácido oleico. Bom, acá é a comparação entre a lipasa comercial e nossa lipasa. A lipasa comercial tem uma atividade brutal, muito maior que a nossa, mas temos aqui aqui este quadradinho, essas pelotas, temos lá produção da acidez, e acá, com esses quadradinhos, temos lá consumo de ácido ricinoleico. São diferentes porque acá, ao final da reação, ainda aqui está algumas carboxilas livres, que fazem porções de ácidos carboxílicos que ainda dão acidez ao produto.
mas não tenho mais ácido ricinoleico. O que isso significa? Que, em termos de polimerização, temos que o estolídeo vai se polimerizando aqui, é uma reação com GPC, de Stolid Number, quer dizer, número de estolídeos, quanto maior este número, maior é o grau de polimerização do produto. E temos aqui, a partir das 6 horas, 8 horas, desculpe-me, que é exatamente quando termina o ácido ricinoleico da reação, começamos a etapa de polimerização até que se atinge praticamente isto que são pentâmeros. Então, se olhamos aqui monômeros, dímeros, trímeros, tetâmeros e pentâmeros, vemos que de 2 horas até 24 horas, com as enzimas comerciais, temos início de primeiro dímeros, depois trímeros, depois tetâmeros e, finalmente, pentâmeros. Acá é interessante porque, dependendo da aplicação dos lubricantes, podemos parar a reação onde nos interessa. Cineticamente, podemos controlar a viscosidade e as propriedades destes lubrificantes. Quando hicimos o mesmo com as lipasas nostras, obtivemos também resultados fantásticos, muito interessantes. E também e nós outros batizamos, chamamos nosso preparado de pelo, ou seja, preparado enzimático liofilizado, obtido a partir de óleo, azeite de oliva. E acá temos o uso e reuso deste para a produção de biolubricante. Tá? Então, conseguimos utilizar este preparado por duas vezes, sem perder a atividade. E, ao final, o que hicimos foi fazer as propriedades desses biolubricantes. Então, nesse acabado de colacho aqui, ó, nós temos acá as propriedades de viscosidade, a 40 e a 100, que é melhor que com a enzima comercial. O índice de viscosidade é melhor. A estabilidade não é bueno, mas acá é um biolubricante não acabado. Queremos que a anadir no mínimo, bem menor que esta, quase 10 vezes mais. Isso aqui é minutos, 43 minutos, não é uma estabilidade oxidativa também. E o ponto de fluidez, acá é muito interessante, porque menos 42 graus, que é interessante para biolubricantes que tenham esse ponto de fluidez muito baixo, é muito interessante, especialmente para países mais frios. E o índice de acidez, comparativamente às enzimas comerciais, é menor. Ou seja, conseguimos produzir mais mais eficácia do que com a enzima comercial, utilizando os mesmos parâmetros de atividade. Ou seja, a atividade específica por grama da enzima comercial é muito maior, mas se fizermos os dois com a mesma atividade, obtemos produtos que são comparáveis com a mesma atividade. Este processo foi feito com a empresa Petrobras, que nos deu um pedido de patente com a empresa, com o método de obtenção de uma preparação enzimática liofilizada e seus usos na reação de síntese de estolídeos, tanto para biodiesel como para biolubricantes. Porque nós outros provamos estes pelos para a produção de estolídeos e para a produção também de biodiesel. E outros biolubrificantes a partir de outros álcools ramificados. Bom, finalmente vou falar do laboratório. Este é nosso prédio da unidade piloto. Somos atualmente, com a coordenação, eu e Elisa, professora Elisa. Temos atualmente 8 pós-docs, 5 doutorandos, 6 estudantes de maestria e 12 estudantes de pré-grado. Aqui é a estrutura, temos bioreatores de 1 litro hasta 14 litros em escala de laboratório, e depois um bioreator de 200 litros que nós outros temos usado para a produção de lipasas por fermentação submergidas, com pique pastores, e também para a produção de biosfractantes. E temos também um reator de fermentação em estado sólido para até 3 quilos de matéria agroindustrial, de resíduo seco.
Nós temos vários projetos, gostaria de falar que são projetos de inovação cerrada, inovação aberta. Há uma diferença, as inovações cerradas são projetos de contratos, que são sigilosos, que nós só podemos trabalhar ou publicar depois de patentar ou depois de pedir a permissão das empresas. Então, trabalhamos assim com Petrobras, pedido a Petrobras para apresentar estes resultados a respeito dos biolubricantes, e também com Sinochem, e agora, recentemente, ano passado, um trabalho com a Petrogal Brasil, que é atualmente uma joint venture com a Galp, que é uma empresa de petróleo portuguesa, e a Sinopec, que é uma empresa de químicos chinesa. Então, nós estamos produzindo biohidrogênio e metano, um biogás flexível, uma planta flexível para a produção de biogás a partir de resíduos agroindustriais, como de palma, como o da nossa indústria de álcool, a partir de cana. E, em termos de inovação aberta, o que é essa inovação aberta? São inovações com empresas, mas com total liberdade de expressão. Quer dizer, podemos falar sobre os projetos, as empresas também, e trabalhamos em um processo de inovação aberta. Que se nossos alunos vão para a empresa manda seus empregados para dentro da universidade, e trabalhamos assim com nossa empresa brasileira de agropecuária, com a Agropalma, que já é falado anteriormente, com a CESA. Este é um trabalho com a produção de ésteres para cosméticos sustentáveis, São duas empresas atualmente que trabalham, a Caprichar, que é uma empresa italiana de cosméticos, e a CESA, que é uma empresa brasileira que produz ingredientes sustentáveis para cosméticos. Então, trabalhamos com os biosurfactantes e também com alguns ésteres que nós produzimos em laboratório. E, finalmente, de novo, com a Embrapa, com a nossa empresa brasileira de agropecuária, trabalhamos com novos bioquímicos para biopesticidas e bioprodutos para frutas e hortaliças pós-cosecha. Acho que assim está bem. Bom, este é nosso instituto, que é o Instituto Nacional de Tecnologia em Bioprodutos, e que se chama Hub of Open Innovation in Bioproducts. E a ideia é trabalhar com a inovação aberta com empresas por meio do financiamento deste instituto, tá? Com becas e tudo mais. Acá temos nossas redes sociais, nossos LinkedIns e também nossa página de internet. E, finalmente, muitas graças por tudo. Aqui está meu currículo Lattes, se interessa, e acá, do outro lado, a homepage de nosso laboratório, se queres para ver o que hacemos como um todo, porque acá hoje mostrei apenas a produção, alguns exemplos, alguns estudos de casos da produção de biolubricantes e de biocombustíveis, no caso biodiesel. Este é meu laboratório. Agora está diferente, porque tem pelo menos 10 anos. Esta já é professora, era aluna na época, e estes são a equipe que tem mudado bastante, porque muitos estão empregados, outros estão já professores, outros saíram, outros entraram. Então, vou fazer uma foto mais de agora, de 2025, em breve. Graças por a atenção. Estou disponível para todas as questões. Muchas gracias, Denise, por esta interesante e instructiva ponencia. Muchas gracias por compartir tu valioso tiempo con nosotros y además gracias por el esfuerzo de hacerlo en una lengua ajena a la materna, ¿verdad? Que siempre es un hándicap añadido. Muchas gracias por todo. Ahora invito a todas las personas que nos estáis escuchando a que, por favor, escribáis vuestras preguntas en el chat. De no haberlo hecho antes, que creo que no, que de momento no hay ninguna cuestión. Y mientras tanto, mientras vemos si alguna de las personas que están con nosotros tiene alguna pregunta que hacer, pues yo me gustaría comentar algunas cosas que son de mucho interés para mí con usted, Denise, si le parece, haciendo uso de su amabilidad.
Sí, claro. Pues, muy bien. Nosotros, en el grupo de investigación en el que yo trabajo, bueno, somos de ingeniería mecánica, entonces estamos mucho más orientados a lo que es la caracterización y aplicación de los lubricantes, ¿no? Pero hemos tenido que crecer también a veces aguas arriba. Llevamos más de 20 años, tenemos cientos de publicaciones científicas en la materia y nosotros hemos sintetizado pues, líquidos iónicos a partir de ácidos grasos, estamos trabajando con deep outer dissolvents también como lubricantes o aditivos lubricantes, con biolubricantes también procedentes y estamos ahora en un proyecto nacional creando lubricantes y biocombustibles a partir de microalgas. Bueno, claro, son muchas las cosas, pero he intentado sintetizar un par de preguntas que en relación a esto, ¿eh? En particular, los lubricantes que obtenemos, que son derivados de aceites vegetales, pues están libres de fósforo, de azufre, de halógenos, presentan alta biodegradabilidad, baja toxicidad, es decir, desde ese punto de vista o esos puntos de vista son aceites muy prometedores o que tienen gran interés para su aplicación industrial. Sin embargo, en general, nosotros que trabajamos mucho, como le digo, en esa caracterización, nos encontramos con que presentan baja estabilidad térmica generalmente, es decir, a ciertas temperaturas, a veces del orden de 130, 140 grados centígrados, empiezan a degradarse. Presentan también baja estabilidad oxidativa, altos puntos de congelación y baja estabilidad hidrolítica y una severa susceptibilidad de deterioro biológico. Quiero decir, hay una serie de problemáticas que condicionan o limitan su aplicación industrial. Entonces yo, cuando empezó usted con su presentación, bueno, cuando fuimos avanzando, tenía una pregunta preparada, que es si ustedes habían estudiado esta caracterización físico-química y tribológica para la aplicación industrial de los lubricantes, biolubricantes, y luego usted señaló que lo habían hecho a través de Petrobras, que es la empresa que les hizo. He visto que han publicado un artículo al respecto, que con mucho gusto pues buscaré Algunos, para... Sí. sí, te envío los artículos que quieren o un currículo, porque hay algunos con enzimas comerciales y una con enzima nuestra. Vale, E perfecto. a hora que Denise, patentamos, Petrobras nos permitiu que publicássemos. y en relación a esas dificultades que nosotros estamos encontrando, que ojo, son dificultades, pero no limitan en absoluto su uso para determinadas aplicaciones, siguen siendo válidos. No sé si usted no sé, o ha visto algún tipo de biolubricante que, pues no sé, a partir de ciertos precursores o lo que sea, que haga que no tengan esta problemática. Em geral, os biolubricantes são interessantes do ponto de vista de degradação, de sustentabilidade, tudo isso. Sostenibilidad. Mas, por outro lado, são muito mais instáveis, são degradáveis, é claro, então são suscetíveis a altas temperaturas e tudo isso. É por isso que a Petrobras está muito interessada nos estólicos. Os estólicos são produzidos a partir de ácido ricinoleico. E como são polímeros biológicos, são mais estáveis. Tá? Os estólicos, que eu não sei se quer que mostre de novo a estrutura. Que o ácido ricinoleico é um aceite, é um ácido derivado de um aceite muito raro, que tem em alguns países. Nós temos aceite de rícino. Conheces? Já ouviste falar disso? Aceite, rícino. Rícino. No me parece. La voy a mostrar a plantinha, un minuto. ¿Está viendo? Sí, estoy... Sí. Esta semilla interesante, que es muy común no la estoy viendo. Sí, bueno, esta perfecto. semilla nosotros usamos para extraer un aceite que tiene como principal producto después de la hidrólisis esto, que es o ácido ricinoleico. Tá vendo? Este ácido, com esta estrutura, tá vendo, doutor José Luiz? Tem uma hidroxila em leite carbono, que é muito interessante porque a lipasa de diutina rugosa prefere
esta esterificação com esta hidroxila. Se tu das qualquer álcool para esta lipasa, ela prefere o aceite de risco. Então, é como um empacotamento. Haces dímeros primeiro, no início da reação, como é mostrado acá. Depois trímeros, depois tetâmeros e, por final, pentâmeros. Então, há diferentes estabilidades nestes tempos de reação. Nós hicimos com Petrobras, e Petrobras não é dicho porque é um trabalho conjunto. Nós fazemos todas as caracterizações com Petrobras, que eles têm um grande laboratório de caracterização de biolubricantes. Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, é um projeto conjunto, claro. Então, passamos para eles e eles nos dizem, Denise, para automóveis, por exemplo, para automotores, este tempo é melhor. Para navios, este é um tempo melhor. Necessita de ver a viscosidade. Então, a diferença de propriedades, a aplicação é outra. Então, normalmente, nós trabalhamos com Petrobras por este projeto. Mas, isto é com históricos. Mas temos outras possibilidades, José Luis, que nós teríamos muito interesse em colaborar. Porque nós aqui temos as enzimas e produzimos os biolubricantes. Mas não somos tribologistas. Bueno, é possível de colaborar, sim. Esta questão de que me puseste é muito interessante, porque é uma questão que nós temos. Por um lado, temos uma coisa boa, que é a biodegradabilidade, por outro lado, a estabilidade é um horror. Entendido. Ahí quería yo llegar y además agradezco el ofrecimiento porque se ha adelantado precisamente nosotros con las reacciones de transesterificación a partir de las microalgas, de los aceites de estas microalgas, pues estamos teniendo muchos problemas. Claro, no somos expertos, tenemos gente en el equipo que sí, que sabe un poco, pero no desde luego como ustedes, y porque nosotros estamos más orientados, como decía, aguas abajo. Pero en esa colaboración, pues yo creo que podemos enriquecernos todos, sin duda, y le agradezco. Veo que la gente se está animando a hacer preguntas. Acabo yo con una cuestión que tenía también aquí, prevista, que era, he visto que, bueno, que usaban los aceites de etanol de maíz y aceite de palma, pero proveniente de residuos, ¿verdad? Proveniente de... Sí. Lo señalo, porque sabe usted que en el ámbito científico ahora hay pues estaban lo que se denominaban los biocombustibles de primera generación, que eran aquellos que se hacían a partir de aceites vegetales comestibles, y entonces estaba el dilema de alimentación versus combustible, ¿no? Luego, pues hubo científicos que optaron por utilizar aceites no comestibles, pero estos en realidad seguía el conflicto por el tema de las tierras cultivables y de la superficie que ocupa, tanto los de primera generación como los de segunda, aunque no sean... Y bueno, precisamente por eso decía yo, nosotros estamos trabajando ahora con microalgas como fuente de biocombustibles de tercera generación, porque no entra en competencia en temas de tierras cultivables y pueden ser cultivados a partir de fotobioreactores en tierras marginales. Estamos... lo que pasa que, bueno, ya le digo que estamos teniendo muchos problemas. Entonces voy a trasladarle las preguntas que a través del chat nos plantean. Jorge Moreno plantea, ¿han considerado la posibilidad de realizar cofermentación en el futuro con los residuos que actualmente utilizan como una estrategia para optimizar el proceso y mejorar el rendimiento de los productos? La cofermentación con algas, por ejemplo, ¿o con qué? ¿Con qué está pensando Moreno, José? Lo que preguntó. Uma cofermentação submergida, uma cofermentação em estado sólido com outros micro-organismos, o que pensas? A ver si Jorge Moreno nos responde. Porque a cofermentação é o mundo. Podes fazer com tudo. Com outros resíduos, podes. Com outros resíduos. Ou seja, mas mantemos, por exemplo, Ron, mantemos lá o conceito de biorefinaria, porque quando uma empresa quer usar um resíduo, ela prefere usar aquele resíduo específico para terminar com o conceito circular de biorefinaria de los mesmos resíduos. É assim com as indústrias cervejeiras, é assim com a indústria de aceite de palma, é assim com outras indústrias de aceites,
porque querem usar seus próprios resíduos. Mas, muitas vezes, por exemplo, é interessante para compactar, por exemplo, a fermentação em estado sólido, para obter maior rendimento, às vezes é necessário produzir uma mescla de resíduos. Mas nós outros pensamos sempre em usar o resíduo diferente, porém, da mesma matéria-prima. Matéria-prima, como se habla em espanhol, é matéria-prima, não? Matéria-prima. Então, da mesma matéria-prima. Porque queremos manter tudo em uma mesma indústria. As indústrias não gostam de misturar resíduos de nós outros. Nós outros usamos isso, mas elas não gostam, normalmente, as empresas querem usar seus próprios resíduos. É a ser co-fermentação com resíduos de sua própria cadeia de produção. É por isso que nós usamos o Distilled Corn Oil, de DGS, em termos de La Palma, e usamos os outros de Petrobras com uma cadeia apenas. Tudo ricino, tudo palma ou tudo maíz. Muchas gracias, Denise. Tenemos otra pregunta de Diego Montero, que pregunta, valga la redundancia, ¿cuál considera que es el avance más prometedor en biocatálisis que presentó hoy para transformar la producción de biocombustibles y biolubricantes en una alternativa competitiva a los métodos tradicionales y qué desafío clave aún nos separa de verlo implementado a gran escala en la industria? Primeiro, complicada la pregunta. Muito boa pergunta. A mim é muito claro para mim que em Brasil, porque depende do país, né? Em Brasil, nós somos os campeões da produção agroindustrial. Temos muita terra e muitos produtos e muitos substratos sólidos. Então, em minha opinião, a fermentação de estado sólido é muito interessante para nós outros, porque podemos produzir biocatalisadores de baixo custo, que é possível reutilizá-los, é possível. Hicimos a econômica análise, a técnico-econômica análise, é mais baixo o custo do que as lipaças comerciais. Então, é possível, e para mim, minha opinião, é muito interessante a fermentação em estado sólido. Qual é o problema? O escalonamento. As empresas ficam muito contentas com os resultados da fermentação em estado sólido, mas não querem trabalhar com elas. Ao final, elas falam, não, essa fermentação em estado sólido, pelo amor de Deus, isso é coisa de chinos, isso é coisa de indianos, nós não sabemos escalonar isso, é uma complicação e tudo isso. Mas eu creio que no grupo de Teresa G, de UAB, nós estamos trabalhando com a possibilidade de fazer técnico-econômica análise comparativa para comprovarmos que é possível, sim, trabalhar e escalonar a fermentação de estado sólido sem problemas. Porque Teresa em UAB tem reatores de escalonamento e estamos trabalhando juntos para comprovar que a fermentação de estado sólido é viável de escalonar. Mas é um problema. A fermentação submergida para produzir biocatalisadores é a fermentação que todos usam. É mais fácil, a transferência de oxígeno é fácil, a transferência de massa é mais fácil, tudo está controlado, então é muito melhor. O problema é o custo. Por exemplo, em Brasil, nós compramos em dólar as enzimas das empresas produtoras. Não compramos em dólares ou euros. E para nós outros é muito caro. Então, a ideia é tentar produzir com nossas cepas brasileiras em fermentação submergida, também usando resíduos, mas agora resíduos líquidos, e não mais sólidos, para produzir as enzimas. Agora estamos provando, por exemplo, a produção de lipaças com resíduos da Amazônia, resíduos de óleo de Amazônia. Que são resíduos agora que estão dentro de uma bioeconomia da Amazônia para tentar implementar uma cadeia economicamente viável para a floresta, para que as pessoas que vivem lá em Amazônia não tenham que quitar a floresta, tenham que perceber que o valor da floresta de pé é muito maior que da floresta transformada em madeira, em lenha.
Entonces, la idea es esta, que tenemos que comenzar a obtener productos con un concepto de biorefinaria de productos de Amazon. Es una idea que estamos empezando a trabajar con las personas de la Universidad Federal do Amazonas. Pues muchas gracias, Denise, una vez más. Bueno, me gustaría, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Diego agradece la respuesta y le felicita igualmente por la ponencia y por el seminario. Gracias, Diego. Y gracias a todos. Me gustaría, si no hay más preguntas, pues simplemente felicitar nuevamente a la ponente y agradecer la presencia telemática de todos ustedes. Y también creo que es de justicia mostrar nuestro agradecimiento a las empresas Bayer y Fertiberia, así como a la Fundación Caja Rural de Asturias, por haber patrocinado este acto académico. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias de nuevo, Denise. Hasta pronto.